primeira palestra de hoje, cujo título é Combate à Corrupção e os Desafios do Controle Externo, que será ministrada pelo excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, presidente do IRB, conselheiro Sebastião Elvésio Ramos de Castro. Nosso palestrante, médico, doutor em saúde coletiva pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, bacharel em Direito, professor universitário, foi presidente do Departamento de Pediatria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora, especialista em Didática do Ensino Superior pela Federal de Juiz de Fora, especialista em Pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pós-graduado em Controle Externo e Avaliação da Gestão Pública pela PUC, presidente do Departamento de Pediatria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora, professor adjunto também de Pediatria da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então vamos ter aqui a honra de ouvir o conselheiro Sebastião Elvésio Ramos de Castro. É uma alegria muito grande poder participar desse encontro nacional do IRB na região sudeste, no momento em que se celebra os 60 anos dessa casa. Uma instituição que é uma referência para todo o sistema de controle externo do Brasil e, portanto, ficamos muito felizes, meu caro presidente, poder estar aqui no Tribunal de Contas do Espírito Santo, festejando o seu aniversário de 60 anos, com um evento da maior qualidade técnica. As palestras que assistimos ontem, todas elas sem exceção, foram de altíssimo nível e espero hoje iniciar essa jornada com o mesmo sentimento, porque à tarde nós teremos na programação, está aqui conosco desde já, uma das figuras mais importantes, não apenas do direito administrativo, mas, digo, da liderança, da interpretação do direito brasileiro, o professor Juarez Freitas, que nos orgulha muito com a sua presença. Mas o tema que nós vamos hoje abordar é o combate à corrupção e os desafios do controle externo. Um primeiro ponto que eu vou enfatizar é exatamente a relação direta que existe entre a atuação do controle e o combate à corrupção. Para isso, vou me socorrer de um pensamento bastante antigo, de Epícteto, ainda no século II, que nos traz a diretriz fundamental para a atuação do controle, quer seja o controle interno, quer seja o controle externo ou fundamentalmente, o controle social. Epícteto nos alertava. As aparências são para a mente de 4 tipos. As coisas ou são o que parecem ser, ou não são nem parecem ser, ou são e não parecem ser, ou não são, mas parecem ser. Posicionar-se corretamente frente a todos esses casos é tarefa do homem sábio. Vamos apenas lembrar que esse estoico, ele viveu, apesar de ter nascido na Turquia, ele viveu a maior parte da sua vida em Roma, como escravo do secretário de Nero, e teve um trabalho fundamental para poder fazer exatamente a separação entre três dados que eu vou trabalhar muito com vocês aqui nessa manhã. As aparências, os fatos e as evidências. Só que Epícteto, nessa época, não dispunha do arsenal tecnológico que nós hoje dispomos para facilitar a nossa tarefa de reconhecer aparências, fatos e evidências. Dando uma leveza a essa fala de Epícteto, já convido vocês para uma primeira interpretação. Aqui, num primeiro olhar, e ontem o professor alemão já me facilitou essa interpretação, nós nunca enxergamos com os olhos. O grande equívoco que se imagina é em imaginar que o nosso olhar é feito pelos olhos. O que nós enxergamos, na verdade, é feito pelo cérebro. A visão é feita pelo cérebro. E essa imagem já nos dá uma primeira pista. Quando nós olhamos para essa imagem, o que nos vem de relance? A primeira imagem
né, que nós temos ao passar os olhos nessa dispositivo é a figura de um animal bastante brasileiro, de uma arara, um animal tropical. Mas se nós vamos fazendo uma visão com um pouco mais de atenção, a gente já percebe aqui uma curva, se puder voltar, por favor, aqui. Depois, baseado nessa atenção da curva, esse movimento, nós vamos ver que, na verdade, é uma grande maquiagem feita por um artista italiano espetacular, Johannes Stotter, que vai ser o ponto do trabalho do controle. E aí, nós já vamos começar a ter um primeiro pensamento, que é o fundamental para todos nós, da atuação sistêmica do controle. Por quê? Essa maquiagem, ela vai estar presente não apenas numa obra de arte como essa, mas nos balanços que nós vamos enfrentar, as maquiagens que ocorrem nas prestações de contas, que ocorrem nas auditorias e, fundamentalmente, que ocorrem nas planilhas. Então, tudo isso está intimamente ligado com o nosso trabalho de auditor. E essa natureza humana para produzir maquiagens nas vertentes as mais diferentes, a artística, a maldosa, a criminal, ela já nos remete até a ideia do pensamento do pecado original. Há quem diga que aqui está o primeiro momento da corrupção do ser humano, quando a natureza nossa é corrompida e uma grande discussão filosófica, religiosa, mas desde que nos transformamos em seres humanos. Dois grandes grupos de filósofos, pelo menos, nos remetem a essa preocupação. Seremos nós, o homem oceaniano, que nascemos bem e a natureza é que vai nos influenciar, o ambiente que nos forma é que vai nos influenciar no comportamento, ou seremos mesmo uma visão do homem de Locke, em que temos uma natureza má, por índole, e por isso uma necessidade ainda maior do controle. Trazendo agora, e já começando o nosso caminhar para o nosso país, nós todos sabemos e identificamos que o cenário da maquiagem, o cenário da apresentação já chega com o Brasil fundacional. Já no Brasil colônia, nós temos casos muito importantes daquela visão primeira do pecado original de uma corrupção endêmica. Essa foto que eu trago aqui para ilustrar, ela nos mostra dois dados muito importantes. A presença dos escravos e a produção do trabalho. O professor Laurentino Gomes, que tem tido uma atuação importante em mostrar essa natureza da nossa formação brasileira, sob o olhar da história, nos alerta para um dado preocupante. Quando Dom João VI, em 1808, aqui chegou para instalar a corte portuguesa, com ele vieram, não se sabe exatamente, mas algo entre 15 mil e 20 mil pessoas para instalar a administração da corte portuguesa. Lembrando que Lisboa, naquela época, tinha 200 mil habitantes. Quase 10% vieram para o Brasil. Ao mesmo tempo, George Washington, atravessando o rio Potomac para instalar o governo americano, o fez com 1.500 servidores, 1.500 pessoas. Então já temos um primeiro dado do gigantismo
das corporações públicas no Brasil a partir desse primeiro dado de comparação. Mas o que mais me preocupa, quando ele volta a Portugal, em 1821, citam-se que os títulos dados de nobreza, etc., foram em quantidades nunca vistas antes na história real portuguesa, faltam apenas 4.000. Então, uma grande quantidade por aqui ficou, né? E são inúmeros relatos, né? Tomé de Souza, o primeiro caso brasileiro de que rouba mais fácil, né? Um grande administrador, mas já envolvidos aí em contas inadequadas para a administração pública. Bem, e aí chega ao ponto que nós queremos. Por essas coincidências históricas espetaculares. Por que o Dom João VI veio para o Brasil? Todos nós sabemos que o Napoleão Bonaparte estava à sua caça, aliado que era da Inglaterra, protegido pela Marinha Britânica, ele veio para o Brasil. E quem é que faz o primeiro código de contas que inspira o modelo brasileiro de hoje? Exatamente Napoleão Bonaparte. Então, muito curioso que o Código Napoleônico é, na verdade, o nascimento do nosso sistema de controle. Muito recente na nossa língua portuguesa. Já no latim medieval se tinha o conceito de controle. E aí está a palavrinha mágica. Quem guardar essa palavra, desde a época medieval até para o algoritmo que nós vamos mostrar no final, que usamos para o combate à corrupção, a lógica é a mesma. O que é o controle? Você tem um rol, ou seja, você tem um padrão, você tem um standard, e você tem ou uma aparência, ou um fato, ou uma evidência. E você superpõe esse dispositivo ao rol. Isso é controle. Você pegar o fato, a evidência ou a aparência e comparar com o seu padrão para ver se existe consistência ou não. Bem, já em 1367, talvez aí seja o motivo de muita gente não gostar da palavra controle, né? Ela é uma palavra de origem francesa, é um galicismo, contrôle, e talvez por aquela arrogância já entre os gauleses, desde aquele momento, se tenha uma certa antipatia natural à palavra controle. Quem falar que gosta de ser controlado, na verdade, está fazendo uma mentira. Tá? Eu tenho um caso muito interessante de um colega nosso, auditor no Pernambuco, que me contou um dado familiar. Ele saiu para trabalhar e esqueceu o celular em casa. Ele tem uma filha adolescente, 14, 15 anos, pegou o telefone, ligou para a filha e falou com a menina. Fulano, esqueci meu celular em cima da minha mesa. Vá lá e pega ele para mim, que eu vou mandar uma pessoa ir para buscar. Aí a filha, apressadamente, papai, não precisa, o celular está com a mamãe, ela está olhando o seu celular. Não faça isso, corra, pega o celular. Né? Quer dizer, evidentemente que a ideia de controle é muito boa para os outros, mas quando você vai fazer o seu autocontrole na sua própria instituição, no seu próprio desempenho, muitas vezes a gente encontra uma resistência grande. Mas, no nosso direito administrativo, só em 1922, com o professor Seabra Fagundes, que nós temos o registro pela primeira vez do que é o controle, que é o ato, o efeito de controlar, vigiar, fiscalizar, examinar, veja que interessante, obedecendo a certas regras, expectativas e convenções. Então, nenhum de nós tem o direito de fazer o controle sobre o ponto do livre-arbítrio. Existe, para se fazer o controle, uma obediência a regras, expectativas e convenções. Daí, o que nós vamos desenvolver para o final, a importância de termos esses algoritmos definidos, até nas chamadas auditorias de desempenho, para que não possamos
deixar de obedecer à ideia fundamental de um rol, de um padrão definido. E aí surge a primeira pergunta, a primeira preocupação. Existe um DNA de corrupção? O brasileiro, ele é mais corrupto do que o dinamarquês? O sul-americano é mais corrupto do que o asiático? Se a gente frequenta a literatura internacional, você vê várias opiniões. Alguns acham que esse aspecto cultural ele tem uma relação muito importante, outros acham que não. Tem um trabalho muito interessante de um geneticista lá de Belo Horizonte, professor Pena, a quem eu me socorro muito, intelectual de altíssima qualidade, um pesquisador excepcional, que mostra, por exemplo, que o DNA dos brasileiros é fundamentalmente o nosso DNA indígena, quer seja do gaúcho, do mineiro, do maranhense, não é? E a gente, às vezes, tem essa noção de que o mundo, nessa geração que nós estamos, e, na verdade, você encontrar um brasileiro, do seu ponto de vista genético, ele terá muito pouca diferença de um africano ou de um asiático. A mescla é muito grande. Mas eu vou me socorrer dessa pesquisa do Banco Mundial. O Banco Mundial, ao tratar do tema de governança, fez uma pesquisa espetacular. 62 países, o equivalente a mais ou menos $100, 300 e poucos reais, no mesmo cenário de estacionamento, local público. E colocava esse dinheiro com 2 cenários que o indivíduo era submetido. Primeiro, a perguntinha é essa: o que você faria se encontrasse esse dinheiro? E tínhamos 3 opções. Você devolve, você encontrou, você fica com ele, ou você vai pensar sobre o assunto. Vamos ver o que acontecia. 2 cenários. Um primeiro cenário, se não tivesse ninguém olhando, se fosse você e você. Então não há a possibilidade da descoberta por terceiros. E um outro cenário, onde tem uma câmera, e essa câmera consegue visualizar 30% da área do fato. 30%. O que aconteceu? Se não há a possibilidade de você ser pego, 33% devolve, 17% fica e 50%, depois que o pesquisador o identificou, ele falava que ia pensar sobre o assunto. Ao meu sentir, esse grupo que ia pensar podia naturalmente se incluir naquele que fica. Ele não tomou atitude de devolver, tá? Mas era uma saída aí ética interessante. Com apenas 30% de chance de ser pego, o número dos que devolvem já sobe para 74%. E os que ficam caem para 4%. E os que iam pensar, 22%. Ou seja, uma ação de controle aumenta a governança em mais do que o dobro. Salta de 33% para 74%. Só por isso, o Banco Mundial insiste na necessidade absolutamente fundamental para a democracia de ter instituições de controle eficientes, eficazes e inclusivas. Então, quando a gente vê tolices na imprensa, querendo comparar quanto se gasta com o Ministério Público, quanto se gasta com o Tribunal de Contas, quando se gasta com o controle interno, esquece de fazer a comparação daquela presença, o que evita a corrupção, e nós sabemos que hoje, apesar desses aparatos, a corrupção ainda graça tremendamente entre nós, talvez seja o pior flagelo para o momento da democracia que vivemos, não apenas no Brasil, mas em inúmeros outros países, a gente encontra o alento nessa pesquisa sobre governança. Eu vou recordar com vocês, todo mundo sabe, mas não custa insistir. Ao olhar do Banco Mundial
Ao olhar da OCDE, o que é governança? Governança é uma santíssima trindade. Governança é direcionar, avaliar e monitorar. Qualquer instituição, seja uma Câmara Municipal de um pequeno município, seja o Senado, seja o Banco Central, tem que ter estrutura de governança. E pasmem vocês, até esse episódio recente da Petrobras, a Petrobras não tinha uma estrutura de governança. Direcionar, avaliar, monitorar. Direcionar é da alta direção mesmo, é o planejamento estratégico. Eu sei que muitas vezes aqui no Tribunal do Espírito Santo, como lá no meu de Minas Gerais e em tantos outros, você não consegue fiscalizar tudo ao mesmo tempo. Então você tem que ter uma malha, você tem que ter uma matriz de risco para você poder apontar a direção que você quer caminhar. Avaliar é como tirar um retrato. É o ponto de partida e o fim. Comparar o início e o fim num determinado tempo. E monitorar é como se fosse um filme. É o ato contínuo, é a ação constante desse acompanhamento. E jamais confunda governança com gestão. Gestão é outra coisa completamente diferente. Gestão é o nosso querido e estudado PDCA. É planejar, executar, controlar e agir. E o maior equívoco, se eu não falar nada nessa manhã, fica só esse recado, que se pode cometer na administração pública é misturar governança com gestão. Quem faz governança não faz gestão. Tem de segregar essas duas atividades. E a outra coisa interessante desse trabalho, só para responder a curiosidade, quando foi feito em mais de 60 países, não houve diferença comportamental nas pessoas. O que há diferença, e é muito interessante isso, é a resposta da corrupção à quantidade de, ou à qualidade de fiscalização. Se você acha que você vai ser pego, você não faz. E agora eu vou trazer a ideia mais importante dessa nossa manhã, que é a ideia do pensamento sistêmico. Nós vamos ter no mês de outubro, já queria fazer o convite a todos vocês, o 3º Congresso Internacional de Controle de Políticas Públicas, do Instituto Rui Barbosa, que será em Curitiba. E a palestra inicial, e depois ele vai dar um curso, será dada pelo professor Karim, que traz exatamente a ideia do pensamento sistêmico. E ele vai trazer para nós a ideia do pensamento sistêmico nessa questão do controle externo e combate à corrupção. Então já tomei a liberdade de pegar um slide da apresentação dele e conversar com vocês aqui hoje. Olha que interessante. Primeiro, a corrupção só pode ser combatida de modo sistêmico. Então não tem nada de se falar que a coisa mais importante para combater a corrupção não. É um conjunto de ações que nós temos de fazer. Uma delas, evidentemente, fundamental, é a questão cultural. O sujeito que dirige no trânsito, falando ao celular, ele é um corrupto. Assim como é corrupto um servidor que não entrega para a sua instituição o melhor do que ele pode oferecer. Assim como é corrupto o fiscal que recebe a propina, o político que recebe a mala de dinheiro. Então, se você tiver tolerância, que é isso que ele vai procurar mostrar com a corrupção, ela vai te acompanhar para o resto da vida. Então, aqui está detalhe fundamental. Deixa eu voltar aqui. A corrupção aumenta diretamente quando você tem um controle interno que não funciona adequadamente. Há uma relação íntima entre controle interno e diminuição da corrupção. Então, todos nós temos de entender que o controle externo deve buscar parceria no controle interno e também no controle social. Quanto mais os dados forem colocados à disposição da sociedade, um vereador, um cidadão, um jornalista pode encontrar dados ali que iniba a prática dessa corrupção. E uma outra coisa muito importante também nós temos de enfrentar.
Quando esse controle interno está muito relacionado com a burocracia, quanto mais burocracia você cria, maior aumenta a possibilidade de propina de suborno. Então, essa presença grande do Estado, você sabe o ano passado quanto que o Estado brasileiro comprou? Só de compras, não estou fazendo com serviços, não, só de bens, cerca de 600 bilhões de reais. Então, é um número muito grande que, naturalmente, despertam instintos e interesses os mais diversos. E o mais grave é que ele defende essa teoria de que quanto mais alto a tolerância com a corrupção, culturalmente, mais ela está presente em toda a sociedade e, por via de consequência, na administração pública. Portanto, nós temos de ter uma luta constante, uma conscientização para não se aceitar nenhum nível de corrupção. Como é que um auditor nosso, que não vai se dedicar à qualidade da sua auditoria, pode achar que o controle interno do órgão que ele vai fiscalizar não tem a qualidade que ele acha que deveria ter? Então, esse compromisso com a nossa qualificação, ele é absolutamente fundamental. E aqui está o gráfico que ele procura mostrar. Olhem que interessante, como é que as duas curvas vão juntinhas. O nível de corrupção e o aceite, a tolerância à corrupção. Bom, portanto, ele oferece esse diagrama de corrupção, que é o que mais hoje me entusiasma nesse trabalho, nessa pregação cívica que os tribunais de contas estão a fazer pelo Brasil. Quanto melhor a qualidade do serviço público, menos atos de corrupção você terá. Então, é absolutamente fundamental que nós, usando a frase da Intosai, lideremos pelo exemplo. A corrupção por si só não salva nenhuma civilização. Tem de ter um pensamento sistêmico da qualidade das instituições. E para isso, chegamos, dentro dessa ideia de melhorar a nossa qualidade, aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E aqui, mais uma outra grande palestra que tive a oportunidade de assistir. O professor Juarez Freitas, depois vocês podem cobrá-lo para fazer aqui também no Espírito Santo, ou entrar lá no nosso portal do Instituto Rui Barbosa e ver a sua palestra. Uma aula magnífica, com uma destreza de quem conhece os dois documentos. Ele pega a Constituição brasileira e vai alinhando em cada um desses objetivos a visão de futuro do nosso Constituinte com a necessidade de se obedecer aos ODS. O professor Juarez encontra em todos esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável a base constitucional brasileira. No nosso caso específico, dentro da ideia de pensamento sistêmico, é evidente que se nós olharmos aqui, nós vamos ver que nós estamos presentes como órgãos de controle em todos eles. Hoje, por exemplo, o nosso esforço é aqui nesse item 1, que é o mais complicado do seu ponto de vista técnico, em parceria com a PNUD, para detectarmos o conceito do que é pobreza. O TIERS 13, o TIERS 17, é onde nós estamos aí fazendo um enfoque nessa metodologia. Mas no caso específico nosso, nós somos citados e convocados aqui no 16, com as chamadas instituições fortes. Mas qualquer um desses aqui, você vai se sentir representado. E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês, 5 minutinhos, sobre o nosso papel enquanto parceiro dos ODS. Primeiro ponto, que está claro na nossa obrigação: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionando o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Não sei se vocês recordam, mas no primeiro Congresso de Políticas Públicas e Controles, o professor Acemoglu
disse que para ele, falando em nome do pensamento do MIT, que a maior necessidade do Brasil para fortalecer o seu desenvolvimento é instituições de controle eficazes. Isso antes desse momento que nós estamos hoje aqui viver, há 2 anos atrás. Tá? Aí nós temos algumas coisas interessantes, né? Não vou ler todas para não cansá-los, mas eu dei o grifo aqui em algumas diretamente relacionadas com o nosso trabalho e com a nossa qualidade. Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas. Vejam que isso é desenvolvimento sustentável, é pensamento sistêmico. Quando eu estou fazendo, aceitando, tolerando uma corrupção em qualquer nível, eu estou agredindo os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu estou agredindo um outro ser humano. Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. Se alguém me perguntasse, existe uma fórmula para a corrupção? Existe. Corrupção é igual poder mais discricionariedade menos transparência. Isso é o algoritmo da corrupção. Quanto mais poder concentrado tem, quanto mais você tem o ato de decidir sem nenhum padrão, nenhuma norma, e quanto mais escondido você está, mais o ambiente da corrupção está se desenhando. Então nós temos que lutar o tempo inteiro para termos essas visões. Os tribunais de contas são a única instituição, o sistema Tribunal de Contas, que tem essa condição pela quantidade de dados que nós temos. Com todo respeito, nem Ministério Público, nem Polícia Federal consegue produzir relatórios com essa abrangência que nós temos condições e competência para fazê-lo. Seguinte, essa é fundamental, garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis. Olha, uma das grandes alegrias, talvez a maior, que eu tenho tido nesses últimos anos nossos, de capacitação no Instituto Rui Barbosa, é ver que todos os tribunais do Brasil, todos, sem exceção, mudaram o paradigma. Nenhum de nós mais tem lá como missão ser guardião do erário, fiscalizar o gasto público. Todos os tribunais hoje, com missão, e vi aqui no do Espírito Santo antes da aula também, está escrito, ser parceiro da administração pública. Nós não temos que ficar escondido igual um radarzinho atrás da árvore, esperar o gestor errar para mim ir lá e multar. Não, eu tenho que ser uma instituição inclusiva, eu tenho que atuar antes que o erro aconteça. E conforme nisso Biratã Aguiar nos ensina, proximidade não é promiscuidade. Eu posso alertar um prefeito, alertar uma Câmara, chamá-lo para entender o que está acontecendo, para que ele não erre. E não conforme muito era o pensamento anterior, fico quietinho no meu gabinete, fico quietinho na minha instituição, deixo ele errar, ele faz o dano, e a gente sabe que depois dificilmente vai ser recuperado. Isso é desenvolvimento sustentável. E, finalmente, ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas instituições de governança global. Olha, gente, quem não trouxer os princípios de governança para a sua instituição não está fazendo desenvolvimento sustentável. E agora, já partindo para a etapa final, eu queria mostrar para vocês, muito recente, a declaração de Funchal, que tivemos a oportunidade de assiná-la agora, dia 15 de setembro de 2017, para todos os tribunais de contas de países portugueses. Aqui, com muita alegria, estou aqui presente, representando o Instituto Rui Barbosa, ao lado do presidente Vítor Caldeira, do Tribunal de Contas de Portugal, o ministro Walter Alencar, que representa o TCU, e o Machadini, de Moçambique, e todos os outros presidentes que falam a língua portuguesa, inclusive o nosso chinesinho aqui, comissário Ho, que representa Macau.
aí o nosso compromisso de todos nós, recorrendo às melhores instituições de capacitação, que é o IDI, da Intosai, o PNUD e a Agência de Cooperação Alemã, para que nós possamos fazer essa capacitação das ODS e apreciar daqui a um ano. Então já é nossa obrigação, enquanto controle, fazer essa avaliação. Uma conquista espetacular. E como é que nós vamos fazer isso? Basicamente investindo na nossa capacitação profissional. Então esse é o grande desafio nosso nas nossas instituições. E aqui está embaixo, aqui, olha, mas vou ter a ousadia de dizer, uma proposta acatada por iniciativa do Instituto Rui Barbosa, que me deixa tremendamente feliz. Incentivar a avaliação do impacto das políticas públicas. Era outra questão que até bem pouco tempo a gente não sabia se tinha essa obrigação e não. No Brasil já estava definido que temos, a partir da diretriz da Tricom, com os nossos indicadores, né? A Tricom faz para todos nós, e o Sebastião Hanna ontem deu uma explanação maravilhosa sobre o marco de desempenho dos tribunais, voltado para nós, e nós estamos fazendo no Instituto Rui Barbosa duas ferramentas excepcionais para os nossos jurisdicionados: o Índice Geral de Governança e o Índice Geral de Efetividade da Gestão. Já está pronto o dos municípios. Esse ano, aqui está a nossa conselheira Cristiana, de São Paulo, que foi onde nasceu a metodologia desse cálculo, ela como presidente nos ajudou demais. Esse ano, Cristiano, já vamos bater o recorde, já vamos chegar perto de 5.000 municípios. Apenas o estado de Pernambuco não faz, e eu falo de propósito, todo lugar que vou, eu cito quem não faz para poder fazer, porque até o ano passado eram 4, agora fica só Pernambuco, o único cisne que não está ali igualzinho aos demais. E vamos apresentar no Congresso de Curitiba um primeiro piloto do Índice de Efetividade da Gestão Estadual, que nós pretendemos aplicá-lo em 2018. Mas já teremos um primeiro momento, uma primeira discussão sobre ele. Bom, aqui eu não vou cansá-los, mas só para... Nós temos aqui contos auditores, só para me ver a ênfase que eu vou dar aqui. Em auditor aqui, levanta a mão. Ótimo. Então eu vou... É um trabalho recente, de maio de 2017, da Força Tarefa, que trabalha da questão da ética na auditoria, mas eu queria fundamentalmente, aonde nós vamos encontrar, e aí só esse vídeo roteiro para vocês, essas ISAIs, a 100, 200, 300, 400, 1.240 e a 4.000. E aqui mais uma grande notícia para vocês. No dia 17 de outubro, todas essas ISAIs já estarão traduzidas e harmonizadas pelos auditores brasileiros. Aquele livro azul da auditoria que nós tivemos em 2015, se eu não me engano, o professor Juarez estava conosco quando lançamos o primeiro, vamos agora lançar o segundo volume. E vai ficar faltando apenas para o ano que vem a harmonização do terceiro nível com as auditorias de desempenho. E aqui o grande ponto é este: é a integridade da nossa própria instituição, né? E agora eu vou só mostrar aqui, passar rapidinho, essa aqui, olha, muito importante para nós brasileiros. A ISAI 5.530, que trata de uma maneira de auditoria, tem sido muito frequente, tenho visto isso, nos desastres naturais. Como que você consegue evitar o risco de fraude e corrupção nesses desastres naturais, essas tais emergências em que o administrador fica à vontade. Temos toda a documentação para pegá-los agora, nesse momento aí, que é muito comum na nossa realidade. Então vai ficar esse material disponível, depois a gente cita. E caminhando para o encerramento, eu vou apresentar aqui um trabalho, achei espetacular, porque esse trabalho foi feito lá pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2008, com o professor Leonardo, e a Marilena Chauí fez uma abordagem do Spinoza. O tema do trabalho é a corrupção. E cada pesquisador tinha de buscar uma coisa na filosofia com a corrupção. E o Spinoza, que para mim é o filósofo dos filósofos,
e até porque talvez seja, em relação a nós, o mais português deles, né? Ele foi gerado em Lisboa, nasceu lá em Amsterdã, né? Mas ele é, na verdade, um sanguinho português forte pelo pai e pela mãe. Olha o que ele fala, 1600, né? Século XVII. O Estado está corrompido quando o governo efetua pela violência do soberano ao impedir a liberdade dos cidadãos, dominando os espíritos e as línguas. Isto é, vigiar os corpos por meio de força policial e militar e controlar os pensamentos por meio da teologia. Para isso ficar nosso de hoje, eu só vou ousar trocar uma palavrinha do Spinoza, por meio da ideologia. Nós não podemos mais, controladores, ficarmos pautados em pensadores que se dizem progressistas, rawlsianos, buscadores da equidade, ou aqueles que têm um pensamento conservador, que felizmente no Brasil agora, o pensamento conservador em inglês começa a ser publicado, para poder fazer um contraponto. Nós não temos o direito de ter um preconceito ideológico na nossa atuação. Nós temos que buscar a excelência do conhecimento para facilitar a tomada de decisão. Quem toma a decisão é o eleito pelo povo, mas cabe a nós, com a qualidade das nossas auditorias, colocar para o tomador de decisão a melhor qualidade possível para que ele assim o faça. E ainda, vejam se não é exatamente o Brasil de hoje. Spinoza, século XVII, Tratado da Ideologia. A corrupção provém da má qualidade das instituições políticas, incapazes de garantir a segurança dos cidadãos, ao permitir que alguns particulares se apresentem com o direito e o poder para tomar as leis em suas mãos e colocá-las a serviço dos seus próprios interesses, desencadeando sedições populares. Talvez não tenha coisa que mais nos tivesse incomodado ao tomar conhecimento dessa corrupção, desse mar de lama que nos assolou, quando nós vemos particulares do mais alto nível se aliando a políticos do mais alto nível para fazerem leis que agridem a nós como cidadãos. Praticamente a pauta do orçamento, em vez de ser feito pelo povo para o povo, é feito para empresários para atender às suas necessidades de ganhar dinheiro. Spinoza, século XVII. Aí é o mesmo. E aqui, só para terminar, a qualidade, né, vou resumir aqui esse slide, a qualidade de uma sociedade não é pelas pessoas, mas sim pelas instituições. Ou seja, o mau caráter, ele vai ter num juiz, vai ter num apontador do jogo do bicho, vai ter num professor, vai ter num conselheiro, isso é inerente a qualquer pessoa. Agora, para controlar a qualidade dessa atividade, é só tendo instituições de qualidade, instituições eficazes. Isso aqui, o que mais me surpreende, é muito antes do computador, muito antes de qualquer forma de tecnologia, né? Isso é século XVII. Que visão fantástica. Aí estão as normas de 2015, agora vamos lançar já a segunda, o nosso livro azul da auditoria, e terminar mostrando para vocês um esforço que o Tribunal de Contas de Minas fez para ter uma ferramenta mais moderna dessas auditorias. É a chamada política suricata. Eu só queria chamar a atenção de vocês que é um caminho lento que foi construído, né? E o primeiro deles, talvez a mais difícil, foi essa aqui. Temos um sistema em que os conselheiros renunciam ao seu livre-arbítrio e validam a decisão do sistema, totalmente impessoal. E ele serve para fiscalização, para acompanhar a política pública e para dar transparência, ou seja, aquele tripé que nós estamos defendendo aí nas nossas ações de controle. E aqui teve um professor ontem, não me lembro qual deles, mas falou exatamente isso. E para fazer essa implementação, quando ele comentava da chamada aceleração improdutiva, você quer dizer modernizar tudo ao mesmo tempo, não faça não. Vai fazendo devagar para a coisa aí sedimentando dentro do seu próprio ritmo. Lá nós começamos em 2010 com o projeto, depois fomos aperfeiçoando, 2013, 3 anos depois, foi quando conseguimos criar
essa primeira aprovação de malhas, que é um dado histórico no controle brasileiro, primeiro tribunal que, em vez dos conselheiros, um sistema é validado para fazer a tomada de conta especial, e agora, em 2017, quando tivemos a oportunidade de inaugurar a nossa central Suricate de fiscalização. Aqui só vendo um pouquinho, vamos passar aqui adiante. Fundamental é um bom Exadata, né? Ele aumentou para nós lá 100% do armazenamento. Os nossos técnicos aí trabalhando. O cidadão tem acesso à sala da situação, o dashboard. E aqui alguns aspectos que podemos fazer. Nós vamos desde olhar a receita dos municípios, como melhorar, até, por exemplo, fazer uma listagem das compras públicas e ver quem comprou e quem vendeu. Vou passar aqui rapidinho. Mas, por exemplo, só uma prefeitura de Belo Horizonte, uma prefeitura de Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, eu vou falar o nome dela porque é pública a ação, né? Contagem, ela não cobrava o IPTU. A partir desse levantamento, o tribunal determinou que fosse cobrado o IPTU da cidade. Só aí deu arrecadação de 80 milhões para o município para ser utilizado em saúde. A cidade se furtava ao direito de cobrar o IPTU, porque havia uma tradição e ninguém tinha condição política de determinar que se cobrasse o IPTU. Então nós estamos fazendo um levantamento de todas as cidades que não estão com plantas atualizadas e fazendo a recomendação para poder fazer essa atualização. É o político bonzinho, né? Na minha cidade não cobra IPTU. Aí vai atrás do Estado, da União, para financiar o seu município. Aqui, muito interessante também, essa comparação das receitas provenientes de transferências correntes. Uma preocupação que a gente está tentando produzir um documento ainda, mas ao invés de vincular, por exemplo, a remuneração dos vereadores da Câmara Municipal a essas receitas transferidas, vincular a receita própria. Trabalho muito interessante, empresas que se apresentaram para disputar a concorrência com sócio em comum, achamos 1.064. Aí o nosso banco de dados, e lá na sala de situação aparece isso, por exemplo, eu jogo os nomes e aparece para mim na mesma hora qual a cidade em que aqueles sócios iguais estão participando da mesma concorrência. Então pega na boca do fato. E aqui quem é a empresa que também aparece. As compras, né, eu vou passar rapidinho para ficar dentro do prazo aqui. E aqui um relatório de inteligência, né? O relatório de inteligência, a gente sempre insiste muito que ele não pode ser colocado nos autos. Ele é apenas, conforme o nome diz, um relatório de inteligência, para o auditor ter ali as informações e dar o passo que ele acha que deva dar. É completamente diferente da malha. Aqui é só uma insinuação. Eu vou mostrar esse caso aqui que é muito interessante, porque esse município tal aqui, ele, em 2012, ele teve o maior gasto per capita com remédio. Então, aparentemente, era o prefeito campeão, que mais gastou comprando remédio para o seu município. A média dele foi 138 por habitante, enquanto que os outros eram 12 por habitante. Aí nós vamos fazendo aqui a historinha, só tinham 2 postos de saúde, aí já vamos vendo que só comprava de um único fornecedor, escondeu uma licitação, aí fomos caminhando. Muito interessante aqui, né? A empresa que ele vendia era uma microempresa, mas verificou que a venda deste fornecedor para os outros gestionados já superou a 1.600.000. Ou seja, só por aqui nós já denunciamos a Receita que ele não podia ser mais microempresa. Também tem essa comunicação. Aí a coisa mais interessante foi cada ano se comprava uma quantidade maior de determinado remédio. Então, a mesma população, na mesma situação, cada hora com uma determinada qualidade de remédio. Vamos fazer auditoria, muito interessante. Os preços
pouca variação, 2,5% de sobrepreço, de preço acima da tabela. Mas o que mais mostrou nessa auditoria eram remédios próximos da data de vencimento. Ou seja, em vez de se comprar um remédio para durar 3 anos, eram remédios que às vezes tinham validade até de 6 meses, mas a maioria era em torno de 9 meses a 1 ano. É um péssimo gasto, né? Então aqui, por enquanto, ninguém está dizendo que houve algum tipo aí de traquinagem. Você está só mostrando o cenário, né? Não sei se vocês viram a quantidade ali. Por exemplo, metildopa, que é um remédio para pressão alta, né? 7 mil comprimidos. Aí você faz essa comparação. Aí já vimos a questão dos sócios, que é aquela situação do mesmo sócio apresentando as empresas diferentes. Aí o técnico faz a interpretação e chegamos ao ponto final da nossa apresentação com esse caso, que é o único que eu consegui achar na literatura da corrupção no seu esplendor. Tem a corrupção da mala, que a gente fica escandalizado. Eu, quando vi aquele senhor lá andando com a mala, correndo para entrar no carro, já achei aquilo uma vergonha. Depois vi o apartamento do dinheiro. Falei, nossa senhora, meu Deus, existe um trem desse? Né? Ele aluga um apartamento para guardar malas e malas de dinheiro. Mas tudo isso é cafezinho perante esse caso que eu vou mostrar para vocês, que é documentado e aconteceu na República Tcheca e pode estar acontecendo conosco aqui, se nós não tivermos as ferramentas de TI para poder fazer essa meta-análise dos dados. Qual que é a questão? República Tcheca. Todo mundo que já foi no leste europeu sabe que eles fumam pra caramba. Na Europa fuma muito, o leste europeu fuma mais ainda. Crise fiscal, a receita começa a cair, o governo tcheco aumenta as alíquotas do cigarro. De 15% para 33% a alíquota. Quando há essa subida no preço, ou há o contrabando, enfim, outras formas de consumo, mas o fato é que a arrecadação caiu. A Philip Morris, que era a principal fornecedora de cigarro, faz um estudo nesse sentido. Ela procura fazer para o governo tcheco uma comparação entre o fumante em vida e o fumante morto. Então, dados de meta-análise. O número de pessoas que fumam faz o levantamento, o que vai impactar nos custos médicos de imediato no orçamento do país. Evidente, pessoa que fuma, né, não só além da bronquite, do enfisema, do câncer de pulmão, enfim, câncer em várias partes, aumenta o gasto. Mas, em compensação, também há um aumento com a receita e com impostos. Então, se faz um algoritmo para fazer esse cálculo. E, do outro lado, quando ele morre, o governo fica livre dos tratamentos de saúde, né? Não há aquela doença crônica que é típica das pessoas aí que avançam um pouquinho mais na idade, não tem que pagar pensão, não tem que gastar com abrigo. Então eles fizeram as contas desses dois e chegaram à conclusão que o fumante morto dá um lucro de 147 milhões de dólares para o governo e que, portanto, não deveria ter uma política pública para evitar o tabagismo, porque, sob o ponto de vista econômico, é lucrativo que a turma continue a fumar. Quer dizer, é a corrupção no seu grau maior. Você colocar o cidadão em último lugar e uma mera situação de balanço, uma mera questão, lá do iníciozinho que comentamos, da maquiagem, como um detalhe fundamental. Então, termino do mesmo modo que comecei, convidando vocês todos para o nosso 3º Congresso de Controles e Políticas Públicas em Curitiba, onde vamos apresentar uma série de trabalhos nessa atividade em 5 grandes áreas e o mais importante de todos, dizendo ao meu querido presidente Sérgio, aos meus queridos conselheiros aqui que estão presentes, o Sebastião Hanna, Domingos Staufner, a Cristiana, enfim, a todos os colegas que trabalham no Tribunal de Contas, que falei a língua portuguesa, existe uma palavra que ela é mágica e exclusiva da nossa língua. É a palavra obrigado. Todos vocês sabem
que quando, por exemplo, um alemão, um inglês, um americano fala obrigado, ele fala thank you. E São Tomás de Aquino fez a graduação da gratidão. Essa expressão do alemão Dankeschön, ou inglês thank you, é você agradecer uma contribuição intelectual. Quando alguém te dava uma informação que você não tinha, nasceu a expressão do thank you. Já na Europa continental, os franceses, os italianos, os espanhóis, já tinham a segunda dimensão. Além de você receber o conhecimento, você recebia uma graça. É por isso que os franceses falam merci, o espanhol fala gracias, o italiano fala grazie. Você está recebendo uma graça nesse seu conhecimento. Mas só os portugueses chegam ao terceiro nível da gratidão, que é a palavra obrigado. Obrigado é esse sentido mesmo. Eu me sinto obrigado, eu me sinto comprometido, eu me sinto parte. Então, quando eu tenho uma oportunidade como essa, de poder vir à Bela Vitória, rever os nossos colegas queridos, e mais do que isso, com o apoio do tribunal, fazer o nosso evento nacional do IRB, eu quero dizer para todos vocês, do fundo do meu coração, muito obrigado.